Trabalho no Centro Espírita Paz e Amor, na cidade de Americana, São Paulo. No nosso trabalho mediúnico, surgiu uma questão que precisamos resolver, porque está dividindo opiniões. Existe comunicação de crianças no trabalho mediúnico com o objetivo de auxílio à mesma? Olha, não é impossível que aconteça uma comunicação de criança, não é impossível. Por quê? Porque existem algumas circunstâncias que isso pode acontecer. Não é usual. Por que não é usual? Porque voltando o espírito para o mundo espiritual, automaticamente ele retoma a sua condição de adulto. Mas nós encontramos tantas obras de André Luiz falando de coro de crianças, crianças no mundo espiritual, crianças que estão do lado de lá. Mas o que justificaria um espírito se manifestar na condição de criança dentro de um centro espírita? O que poderia fazer? Então, embora não seja usual, você pode encontrar, de repente, um espírito que do lado de lá da vida ele ainda não conseguiu se encontrar e ainda continua na condição infantil. Mas por que isso? Porque a criatura humana tem suas características. O esperado é que nós façamos um movimento e nos tornemos adultos. Mas não é impossível que exista um ou outro espírito que se apresente como criança num processo de fuga da condição adulta. Então, se alguma entidade se manifesta na reunião mediúnica como adulto, é porque ele é um espírito frágil. Eu não aceito o espírito que tem ódio do outro, mas ele não tem que ter ódio. A gente já sabe que a existência acabou. Ele sabe que a vida continua. Por que ele está com ódio? Mas eu atendo o espírito que diz assim, eu perdi meu braço, eu não tenho meu braço. Como não tem meu braço? Você tem que ter braço. Você é espírito, ele não tinha braço, era o corpo. Como que ele vai chegar aqui sem braço? Ele vai chegar sem braço. Então, se eu atendo o criminoso, se eu atendo o que odeia, se eu atendo o que não tem uma perna, por que não vou atender o outro que está fragilizado e fugindo, se esquivando da sua condição de maturidade, se escondendo na condição de criança? Se ele se manifesta como criança, não é entidade superior. Não é. Nós vamos atendê-lo do mesmo jeito que a gente atende os outros, sabendo que ele precisa ser orientado. Nós não vamos estimular e achar, é um espírito superior que veio como criança. Não é. Se ele veio como criança, nós vamos acolhê-lo e orientá-lo para que ele vá para o mundo espiritual, para que ele consiga se retomar a condição de adulto. Ele tem que ser acolhido por nós, não é para dar também um carão na criança. Como é que você está como criança, rapaz? Você não é criança, é adulto, você é um espírito adulto. Pare com isso agora. Não, você não vai fazer isso, você vai tratar com naturalidade. Naturalidade, como a gente trata todos os demais, até os que já desencarnaram e que não sabem, a gente vai conversar com eles com educação, conversa com aquele que é com criança com educação, sendo que não é um espírito resolvido, ele não é um mentor. Ele vem porque ele está se escondendo atrás da capa da infância para não enfrentar os problemas de adulto que ele tem. E aí a gente vai, acolhe e encaminha para que os mentores cuidem dele e promovam nele o processo de retomada para a condição normal, que é ele se tornar um espírito adulto. Respondendo, portanto, à pergunta, pode, mas são espíritos em processo de reajuste no mundo espiritual que precisam de amor e acolhimento, mas que podem dar sua manifestação, sendo que sempre deveremos entender que não são mentores que vieram para orientar o grupo.